O rádio tem papel muito importante na difusão do conhecimento, da informação, da cultura no Brasil ao longo do século XX, papel que hoje está mudando pelo impacto dos meios digitais interativos que redesenham e ressignificam todos os meios de comunicação massiva. Mas para isso é importante também compreender o que é o rádio, ou seja, como ela se caracteriza em termos de conteúdo de mensagem, como deve ser pensada e analisada sua linguagem para que as mensagens cheguem ao receptor de maneira mais clara possível. Do AM ao FM, a década de 1940, marcada pelos atos e efeitos da Segunda Guerra Mundial, traz transformações importantes ao rádio com a chegada do transistor. Os grandes aparelhos, a válvula que ocupavam espaços na sala das casas encolhe de tamanho, ficam pequenos e portáteis alimentados por pilhas e baterias e passam a poder acompanhar as pessoas no trabalho, no lazer, no estádio de futebol e mais. Da mesma forma, os equipamentos de transmissão locais ficam mais leves e fáceis de operar e a popularização do telefone, mesmo fixo, torna o trabalho de campo dos profissionais de reportagem, tornando o rádio ainda mais rápido e ampliando o alcance de sua cobertura. O final dos anos de 1950 vê os primeiros testes com a FM. Até então, todas as emissoras eram exclusivamente em AM, amplitude modulada, uma forma de frequência que oferece longo alcance, mas menos qualidade de sinal, o que acaba por gerar áudio de menor qualidade. O FM apresenta a vantagem de ter mais qualidade de sinal e de som, mas tem alcance menor, cerca de 100 km. As bem-sucedidas experiências fazem surgir as primeiras emissoras de FM no Brasil, gerando uma segmentação rápida onde as emissoras AM se focam nos noticiários e as FMs em música e entretenimento, uma organização que vai perdurar até recentemente com a migração das emissoras AM para o FM. Também nesta década, os diários associados inauguram a TV no Brasil. FM é a faixa de transmissão mais apropriada para áudio de qualidade como música. Ano de 1962 é criada a Albert, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, e no ano de 1967 é feita a primeira transmissão via satélite que amplia ainda mais o alcance das emissoras. Em 1964 temos o golpe que inicia a ditadura militar no Brasil e o controle e a censura, ao menos se torna forte e presente. Por outro lado, as concessões de faixa de frequência aumentam e surgem várias emissoras em todo o Brasil, especialmente no FM. Os anos 70 surge trazendo a contracultura, o movimento hippie em alta e os punkins, e o heavy metal, o rock nacional, cresce e se afirma em todos tomam conta das ondas das rádios FM no Brasil que passam a patrocinar eventos, shows de músicos consagrados e firmar sua identidade junto ao mercado. A década de 80 testemunha a afirmação e solidificação do modelo de segmentação norte-americanos nas rádios brasileiras, com a AM dedicada às notícias, o FM a música e os planos comerciais segmentando não somente as emissoras, mas também as faixas horárias. Os anos 90 chegam com os rádios fortes. Apesar da forte e direta concorrência da TV, vem o rádio como forte elemento da mobilização do público, construindo carreiras e artistas, músicas como se fossem produtos consumidos avidamente por um público cada vez mais dedicado e ligado com aparelhos ainda menores e com maior qualidade de som. O FM está presente em muitos momentos de nossas vidas. A digitalização chega rápido no início do novo século, não somente nos estúdios, mas principalmente na transmissão, oferecendo ainda mais qualidade de áudio, inclusive para o AM, que se reposicionada invade o FM e inclusive começa gradativamente a perder espaço. Não somente em função de regulações que levarão ao seu desligamento, o que trataremos
A digitalização tem levado muitas emissoras a criarem sites e aplicativos para distribuir o conteúdo além de frequência, alcançando às vezes até mesmo a audiência fora do país. Também tem sido observado as emissoras disponibilizarem programas específicos em streamings como Spotify e que algumas rádios seguem sua programação nas redes digitais no horário de transmissão obrigatória da Voz do Brasil. Isso tem mudado o perfil de consumo da rádio. A relação com a audiência precisa ser compreendido pelos profissionais de meio. Com a chegada dos aparelhos de celular, muitos com a capacidade de recepção da rádio FM, o público passa a ficar mais conectado nesta modalidade, fazendo com que as emissoras tenham que se adaptar rapidamente. Não por acaso, muitas emissoras de AM passam a transmitir suas jornadas esportivas, especialmente futebol, também no FM, buscando um novo público e novos nichos para seus conteúdos, e logo toda a programação do AM estará também no FM, não raro, inclusive, replicando, duplicando o mesmo conteúdo nas duas modalidades de transmissão. Apesar de serem rádios, muitas emissoras, tanto em AM como FM, têm diferenças cruciais. Em sua forma de se comunicar e se relacionar com o público, cabe então compreender o que faz e como se caracteriza a linguagem do rádio. Para começar, é importante recordar o que se compreende por meio e por linguagem. O meio de comunicação é, em essência, uma plataforma e uma tecnologia de transmissão de informações que alcança uma grande audiência no contexto de uma sociedade, mesmo que esta seja uma parceria específica da produção. Rádio, jornal, revista, TV, outdoor e outros levam seus conteúdos e informação para um grande número de pessoas simultaneamente. Por isso, são denominados meios de comunicação social. Já a linguagem é a forma de organização específica das informações em um determinado meio. Por exemplo, a TV Unissom fala em imagens, estatísticas em movimento e se difere do cinema na medida em que há uma forma específica de fazer uma imagem de TV. Isso caracteriza a linguagem de um meio, ou seja, a forma de apresentação, de organização das informações, das mensagens e dos conteúdos que serão veiculados. A voz é elemento essencial na linguagem do rádio. O rádio tem seu foco na audição, na voz e nos sons e efeitos sonoros. O contato com este meio demanda apenas um dos sentidos, a audição. Assim, sua linguagem articula elementos da música e da fala em seus quase infinitos formatos. Em tempos de domínio quase total do digital, é importante destacar que, mesmo com a mudança de suporte ou da nomenclatura, a linguagem não se altera. O rádio, quando vai para plataformas digitais da internet, seja de forma direta, seja através de aplicativos ou repositórios, e até mesmo streaming, segue com a mesma característica de estrutura narrativa e linguagem que os caracterizam. Ou seja, é um áudio na internet, é um rádio na internet, mas segue sendo um rádio em sua essência. E o podcast em outras linguagens são derivadas da linguagem do rádio. Se isso oferece um amplo leque de recursos para a montagem do conteúdo de informação, também torna o rádio em um meio naturalmente dispersivo, que não prende a atenção do ouvinte por períodos muito longos. Assim, uma das características dos conteúdos do rádio é a necessidade da ênfase de ressaltar os elementos mais importantes, de calma e clareza na fala, e também na repetição das informações. É importante levar em conta também o alcance do veículo, sua segmentação, o público que atinge, mas também estratégias de veiculação que apostem na repetição da mensagem, para que ela seja percebida e compreendida pelo público. O meio rádio é um dos meios mais populares até o momento, relativamente recente na história brasileira. Era o meio de maior penetração nos domicílios, nos lares do país, posto que a TV conseguiu empatar no final dos anos 1990. Na atualidade, com a internet e o rádio, modificou seu papel, adquirindo características mais locais, mais comunitárias, mantendo assim sua relevância no conteúdo das mídias.
mas o cenário ainda é de mudanças e até mesmo leis e regras têm alterado a forma como o rádio e seus conteúdos irão chegar às pessoas. O rádio começou sua história na sociedade com o AM, mas essa história em breve irá seguir apenas no FM. Recentemente, muitos países onde o Brasil se soma optaram por migrar as emissoras do AM para o FM, liberando faixas de frequência para a operação de internet móvel, o que ocorre e que as frequências de sinal de telefonia celular ocupa atualmente um espaço muito restrito de espectro disponível. Com o seu rápido crescimento e com as novas tecnologias como 4G e 5G disponíveis, este espectro de frequência está ficando pequeno para tantos sistemas, operadoras e aparelhos utilizando ao mesmo tempo, o que trouxe a necessidade de liberação de espaço. E esse espaço está vindo do AM, que não somente está mais próximo das faixas que as operadoras de telefonia móvel já utilizam hoje, mas também é a faixa mais forte, onde o sinal tende a apresentar maior estabilidade como órgão representativo dos meios de comunicação. A ABERT tem acompanhado de perto e contribuído para o processo de migração das emissoras de rádio do AM para o FM e disponibiliza várias informações sobre o processo na internet. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, também oferta informações sobre o processo. Assim, após um período de análise e debates entre emissoras, governo, órgãos representativos e sociedade, foi publicado no dia 7 de novembro de 2013, não por acaso, Dia do Radialista, o decreto número 8.139/2013, que institui o início, as regras e procedimento do processo de migração das emissoras da faixa do AM para o FM, processos que está em andamento. O streaming de áudio e os podcasts têm conquistado cada vez mais adeptos nas redes. Mas se esse desligamento parece uma ameaça ao rádio, a internet abre novas importantes possibilidades de operação em linguagem de rádio. As chamadas web rádios e os sistemas de distribuição de notícias pela internet, que operam como agências de notícia, distribuindo boletins e entrevistas, já são uma realidade consolidada e várias novas empresas surgiram gerando conteúdos nestes formatos. Isso acontece na prática. Há vários servidores e serviços de podcast disponíveis na rede. Alguns são pagos, outros gratuitos, alguns têm publicidade e permitem monetização, outros não, mas todos oferecem espaço para que o jornalista possa transmitir informações e conhecimentos sobre o que deseja. O mais indicado para o profissional que pretende seguir este caminho é estabelecer um posicionamento em um tema específico e se aprofundar nele, ofertando informações e conteúdo rico e detalhado. Há muitas informações e conteúdos na rede, então é importante não ser mais um. Mesmo temas bastante saturados de ofertas de informação como cinema, política e esportes podem ser uma oportunidade de ser jornalista e estabelecer uma forma de se diferenciar e souber se tornar conhecido usando as redes sociais. Também há muita informação sobre como e por onde começar. Além disso, o podcast e os sistemas de streaming têm alcançado a cada dia mais adeptos, sejam do lado da recepção quanto na produção.